De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, trazer algumas atualizações, bastidores importantes, relevantes do noticiário colorado, a busca do Inter por César Araújo, ou Araújo, o uruguaio que está no Orlando City e não renovou o seu contrato nos Estados Unidos, que negocia com o Nacional do Uruguai e que é também um pedido de Paulo Pesolano no Internacional. E ainda a questão de Von Bergar, o centroavante argentino e esloveno que joga no São Lourenço, também não renovou o contrato, está livre e o Inter teve uma conversa recentemente, eu vou atualizar aqui os detalhes. E para fechar a situação do vice de futebol do Inter, quando é que vem? Quem será? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse conteúdo. Se você está chegando agora no canal, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui, ative o sininho com as notificações para receber aí no seu celular um aviso cada vez que entrar vídeo. E tem vídeo todos os dias, no mínimo um vídeo de Inter e um vídeo de Grêmio quentinho, com informações fresquinhas para você aproveitar, para você ficar sabendo sobre tudo da dupla Grenal. E claro, deixa o like nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que essas informações elas vão fazer no mínimo algum sentido no teu dia, porque eu passei o meu apurando essas informações e trago a partir de agora para vocês. Eu quero começar falando sobre o Andrés Von Bergar. É isso aí, Andrés Von Bergar, jogador argentino, nasceu na Argentina, tem cidadania, nacionalidade da Eslovênia e já jogou inclusive na Eslovênia, na seleção e no futebol esloveno. Ele hoje defende a equipe do São Lourenço. Na última temporada foi bem pela equipe argentina e resolveu não renovar esse contrato. E a informação que surgiu nos últimos dias era de que o Internacional era um dos clubes com quem ele conversava, além do Mirassol e do Vitória da Bahia. E se falou também no Corinthians, de olho ali, mas não necessariamente negociando com o atleta. E aí eu conversei com algumas pessoas do Inter e algumas pessoas que são de fora do Internacional e que estão orbitando, dá para dizer assim, essa possibilidade de negócio. O que eu ouvi das duas partes foi o seguinte: houve uma conversa há alguns dias do Fabinho Soldado, executivo de futebol do Inter, com os empresários do Von Bergar. Eu não tenho certeza se foram os empresários na Argentina, eu não tenho a confirmação se foi, por exemplo, um representante no Brasil, que existe uma informação de que ele tem um representante no Brasil negociando com os clubes. Eu não sei exatamente qual dos empresários conversou com o Fabinho, mas o Fabinho conversou com os representantes da carreira do Von Bergar. Esse nome foi oferecido ao Internacional e não houve interesse do Inter em avançar essas conversas. Ele é um jogador de 31 anos que não está necessariamente no perfil que o Inter quer nesse momento em termos de contratação. O Inter quer jogadores mais jovens, mais intensos, com mais capacidade física para se encaixarem no estilo de jogo do técnico Pesolano. Então, esse nome do Von Bergar a gente pode riscar da lista. O Inter sim conversou, porque houve, repito, essa conversa, esse papo do Fabinho com os empresários, mas porque eles ofereceram um nome. E o Inter deu uma olhada ali, já tinha alguns dados também no capa e resolveu não avançar nenhuma conversa. Ele pode sim jogar no Brasil, se fala aí, repito, do Mirassol, do Vitória, se especula até o Corinthians, quem sabe, mas se ele jogar no Brasil, não vai ser no Internacional. Pode ser até no Beira-Rio, mas como um adversário do Colorado nessa temporada de 2026. O Inter está em busca de centroavante, Falei aqui num outro vídeo sobre a ideia de potencializar o Borré com outro centroavante, com o Borré jogando um pouco mais deslocado, tendo um parceiro de ataque que seja um cara que preencha a área, que seja um cara que está incomodando mais a defesa adversária, aquele cara mais brigador. E o Von Bergar até tem um pouco dessa característica aí, mas não é, repito, o perfil que o Inter está procurando. Vamos falar também sobre o vice de futebol do Inter, porque essas negociações todas que estão acontecendo, elas não têm um dirigente político envolvido, porque o Inter não tem vice de futebol. Hoje, por exemplo, enquanto o presidente Alessandro Barcelos está na Europa, fazendo uma excursão com a CBF, com outros presidentes que estão também em solo europeu acompanhando as ligas, o fair play, a execução das ligas pelos clubes, a arbitragem profissionalizada, o Inter tem sim
dirigentes políticos que estão respondendo, né, ao futebol, mas não necessariamente um vice de futebol que esteja tocando estas negociações. E o Inter não tem um prazo e, pelo que eu ouvi, o Inter não tem nem pressa de definir esse vice-presidente de futebol. O que é uma espécie de reversão de cenário, né? Se a gente pensar ali algumas semanas antes da virada do ano, quando houve aquela reunião do presidente Alessandro Barcelos com ex-presidentes do clube, né, com o Marcelo Medeiros, com o Giovanni Luiz, com o Fernando Carvalho, com outras figuras importantes do cenário do Internacional, e ali se parecia, né, que abriria-se uma porta para que se definisse um vice de futebol, quem sabe de oposição, né, de um movimento político de oposição, o que definitivamente não aconteceu até agora, e se acontecer, não tem um prazo e não tem pressa, pelo que eu ouvi, para que o Inter tenha um vice de futebol político. E é bem verdade, precisamos ser honestos aqui, que desde que o presidente Alessandro Barcelos assumiu o Inter, essa figura do presidente junto do vice, ela foi um pouco dissociada, né? O presidente é o presidente, obviamente, mas o vice de futebol, ele perdeu muita força, ele não tem o protagonismo que tinha em outros momentos, né? Todos os vices de futebol do Inter nesses últimos anos foram bem menos atuantes do que em temporadas anteriores, alguns anos, algumas décadas até atrás. Tem, se a gente fizer uma linha do tempo aí, o Bisol, que basicamente foi aquele que foi mais atuante na comparação com os demais da gestão Alessandro Barcelos, mas se a gente for comparar também com outros, não é uma pessoa diretamente envolvida na negociação, o cara que tira o telefone no gancho, por exemplo, e vai conversar com o jogador, que pega o avião para tentar assinar contrato, não é exatamente essa a atribuição do vice político, do vice de futebol político, na gestão do presidente Alessandro Barcelos. E para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o César Araújo, ou Araújo, como queiram, né? O uruguaio de 24 anos, que não renovou o contrato com o Orlando City dos Estados Unidos para ficar livre no mercado, para ter o passe na mão e poder negociar. Isso foi uma atitude do jogador, à medida que ele recebeu propostas, queria sair, e o Orlando City não quis fazer negócio em outros momentos. E aí, então, ele definiu que ele preferia cumprir o contrato e sair, ficar livre, não deixar nada para o clube dos Estados Unidos, para poder negociar com qualquer clube que ele tivesse interesse. Ele tem vontade de atuar na América do Sul mais uma vez, ele tem uma conversa em andamento com o Nacional, se falou que o negócio estava encaminhado, mas emperrou. E o Inter entrou na parada. O Inter está conversando com o César Araújo, o Inter tem muito interesse, esse já era um nome que estava sendo avaliado pelo Capa, e com a chegada do Pesolano, houve um referendo, né? Houve um aval do Paulo Pesolano para que esse nome fosse buscado com força, né, pela direção do Inter. E é o que está acontecendo agora. Não tem uma informação de que o nome está avançado com o Inter, que o nome está encaminhado. Pelo contrário, né, a gente ouve que é uma negociação difícil porque é um jogador de 24 anos que foi tratado já como uma joia, né? Em 2022, por exemplo, ele estava na pré-lista da Copa do Mundo do Uruguai, à época do técnico Diego Alonso. Então ele chamou a atenção a esse ponto. Aí foi jogar nos Estados Unidos, perdeu um pouco desse espaço, mas retornando para a América do Sul, que é o que ele deseja, ele quer também tentar retomar essa brecha aí, quem sabe, para ser convocado para uma seleção uruguaia. É um jogador dinâmico, né, de bom passe, intenso, que seria justamente aquele cara que preenche os filtros, né, os requisitos que o Inter tem colocado aí nessa busca por jogadores no mercado. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, que o César Araújo, ele começou a ter o nome especulado no Inter quando o Inter estava vendendo e recebeu a proposta e lá encaminhou, lá em dezembro, ou novembro, na verdade, o negócio do Luiz Otávio com o clube de Orlando. Então é desde lá que o Inter já conversa, já tenta abrir uma porta, e agora com o técnico definido aqui e dando esse aval, né, o Inter está tentando mais forte do que nunca essa contratação. Pessoal, o canal está de volta e a qualquer momento eu volto também com mais vídeos por aqui. Repito, todos os dias, pelo menos um vídeo de Inter e um vídeo de Grêmio, trazendo todas as informações do noticiário da dupla Grenal. Se inscreve aqui, ativa o sininho para receber os avisos sempre que entrar os vídeos e deixa o like, né, se chegou até aqui, para dar uma moral pro conteúdo. Valeu!